Todos no submundo conheciam uma regra sobre a fortaleza de Holden Cross: ficar longe do pátio leste após o anoitecer. O enorme cane corso que rondava lá aqueles terrenos havia enviado 3 intrusos para o hospital e transformado 2 experientes treinadores de cães em destroços trêmulos que se recusavam a falar sobre o que haviam testemunhado. Phantom não era apenas um cão de guarda. Ele era a personificação de 59 quilos de violência controlada, negro como a meia-noite, com olhos âmbar que rastreavam movimentos como um predador calculando trajetórias de morte. A equipe de segurança que mantinha o complexo de 7 hectares de Cross havia aprendido a dar à fera um raio de 6 metros a todo momento. Correntes de aço destinadas a contê-lo jaziam em fragmentos retorcidos pelas pedras do pátio, quebradas como fitas de Natal durante uma de suas demonstrações territoriais. Tigelas de concreto construídas para resistir ao abuso industrial foram quebradas por mandíbulas que podiam gerar mais de 317 quilos de pressão por centímetro quadrado. Até mesmo os seguranças mais endurecidos da mansão, homens que haviam cometido atos que assombravam almas menos corajosas, faziam o sinal da cruz ao passar pelos portões de ferro do pátio. Holden Cross havia escolhido Phantom a dedo de um criador italiano, especializado em animais de proteção para clientes de alto valor que operavam fora dos limites legais. O cão chegou com 6 meses de idade, já demonstrando a agressividade territorial e a lealdade inabalável que tornaram os concursos lendários. 2 anos de treinamento intensivo por um ex-militar refinaram os instintos de Phantom em algo próximo à consciência sobrenatural. O cão podia detectar intrusos antes que a vigilância eletrônica captasse seus sinais de calor. Suas respostas comportamentais eram calibradas para eliminar ameaças com eficiência mecânica. O senhor do crime controlava operações em 3 estados. Sua influência alcançava as câmaras municipais e os tribunais federais com igual eficácia. Os políticos retornavam suas ligações em questão de minutos, e as organizações rivais aprenderam por meio de experiências dolorosas que cruzar o caminho dele significava consequências que se estendiam por gerações. No entanto, apesar de todo o seu poder sobre os assuntos humanos, Holden mantinha um respeito peculiar pelo domínio de Phantom. O pátio leste pertencia inteiramente ao cão, e até mesmo seu dono se aproximava com cautela e comandos específicos. Naquela noite de inverno em particular, as temperaturas caíram para perto de 0, e os protocolos de segurança estavam em alerta máximo devido a recentes disputas territoriais com organizações rivais. A entrada de entregas no perímetro sul do complexo tinha uma abertura mal suficiente para o braço de um homem adulto passar. Um defeito programado para reparo havia sido deixado de lado em meio a preocupações de segurança mais urgentes. O que passou por essa abertura às 19h43 foi algo muito menor e infinitamente mais inesperado. As câmeras de segurança captaram primeiro a assinatura térmica, uma pequena forma se movendo com determinação, em vez dos padrões erráticos da vida selvagem. O guarda que monitorava as imagens no centro de segurança do 2º andar inicialmente descartou-a como um gato da vizinhança, até que a figura emergiu sob a iluminação dos holofotes. O que apareceu em suas telas o fez alcançar o botão de alerta de emergência com as mãos que, de repente, não cooperavam adequadamente. Uma criança com não mais de 7 anos atravessou o gramado congelado com a certeza direcional de alguém seguindo um mapa que só ela podia ver. Seu casaco era 3 tamanhos maior, preso com fita adesiva onde deveriam estar os botões. Seus sapatos deixavam marcas descombinadas, sugerindo que haviam sido recuperados de diferentes fontes. A espinha do guarda congelou quando ele registrou a trajetória dela, uma linha reta em direção ao pátio leste. O rosnado do fantasma ressoou pela fundação de pedra da mansão. Um som que passou despercebido pela audição consciente, mas que desencadeou respostas primitivas em todos ao alcance. Guardas que haviam servido em zonas de combate sentiram seu sistema adrenal disparar, as mãos se movendo em direção a armas que sabiam que seriam inúteis. A menina não demonstrou consciência do perigo. Sem hesitação, ela se aproximou dos portões que separavam o gramado bem cuidado do terreno deliberadamente esparso dos pátios. Holden Cross estava revisando relatórios financeiros em seu escritório no 2º andar, quando seu chefe de segurança irrompeu pela porta sem bater. O rosto do homem estava pálido sob seu bronzeado permanente e ele já estava acessando as imagens de segurança no tablet que empurrou em direção ao seu empregador. Cross pegou o dispositivo, sua expressão mudando de irritação para concentração total ao registrar o que estava acontecendo em tempo real em sua propriedade.
O chefão do crime se movia com uma velocidade controlada que contrastava com seu terno sob medida e aparência elegante, subindo 2 degraus de cada vez, enquanto mantinha uma graça predatória. Sua mente corria por cenários e contramedidas, calculando respostas a ameaças que ele ainda não conseguia definir. Mas quando ele irrompeu pela entrada dos fundos da mansão para o ar frio da noite, todo o seu planejamento estratégico evaporou. Phantom estava no centro do pátio, cada músculo de seu corpo poderoso contraído com intenção agressiva, dentes expostos em uma demonstração que teria feito lobos recuarem. Os pelos do canicorso estavam eriçados ao máximo, fazendo seu tamanho já imponente parecer ainda mais formidável. Aquele grunhido baixo e contínuo havia se intensificado para algo próximo a um rugido. 4 guardas flanqueavam Holden, com as armas em punho, apesar de saberem que as balas provavelmente atingiriam a criança antes de parar o cão. A menina tinha entrado de alguma forma no pátio, embora o portão permanecesse fechado, um mistério para a investigação posterior, se alguém sobrevivesse para conduzi-la. Ela estava a 4,5 metros de Phantom, diretamente na sua zona de ataque, sem nenhuma barreira entre a frágil carne humana e a agressividade canina desenfreada. As suas pequenas mãos pendiam ao lado do corpo, sem serem levantadas em sinal de rendição ou defesa. Seu rosto exibia uma expressão que Holden não conseguiu categorizar imediatamente, algo além do medo ou da tolice. Por 3 batidas cardíacas suspensas, o quadro permaneceu. Criança e animal travados em confronto, que a física e o bom senso ditavam que só poderia ter um resultado. Os guardas prenderam a respiração, armas apontadas, mas inúteis, enquanto Holden sentia algo desconhecido arranhando seu peito. Um verdadeiro desamparo. O ar da noite parecia pressionar com peso físico. O frio do inverno foi esquecido no calor do foco absoluto naqueles 4,5 metros. Então os lábios da menina se moveram e uma única palavra cortou o rosnado de Phantom com a precisão de uma lâmina cirúrgica cortando o tecido. A palavra era suave demais para os observadores distinguirem, destinada apenas aos ouvidos do cão, mas seu efeito foi instantâneo e absoluto. Toda a linguagem corporal de Phantom se transformou, como se alguém tivesse acionado um interruptor em seus circuitos neurais. A postura agressiva desmoronou, os músculos liberando a tensão. O cane corso de 59 quilos caiu de barriga no chão com uma velocidade impressionante, as pernas poderosas dobrando-se sob ele, enquanto rastejava para a frente como um suplicante se aproximando de um solo sagrado. Holden observou atônito e incrédulo, enquanto seu cão de guarda, supostamente intocável, colocava sua enorme cabeça sob a mãozinha da criança. Os olhos âmbar se fecharam com algo que parecia perturbadoramente um alívio, como o reconhecimento de alguém por quem ele estava esperando. Os dedos da menina desapareceram na pelagem preta de Phantom. Os guardas permaneceram paralisados, armas ainda apontadas para uma ameaça que de alguma forma se transformara em impossibilidade diante de seus olhos. Holden sentiu sua mente tática lutando para processar o fato de que 2 anos de treinamento caro e agressividade cuidadosamente cultivada haviam sido destruídos por uma única palavra. O silêncio que se seguiu à transformação de Phantom era de alguma forma mais opressivo do que seu rosnado anterior, cheio de perguntas que exigiam respostas que nenhum deles possuía. Holden se aproximou lentamente, cada passo medido e deliberado, plenamente consciente de que estava entrando em um território onde sua autoridade não significava nada em comparação com qualquer conexão que acabara de se manifestar. Os olhos de Phantom se abriram quando seu dono se aproximou, mas o cane corso não fez nenhum movimento para se afastar da criança. O cão posicionou seu corpo como uma barreira entre ela e todos os outros, uma postura protetora que revelava instintos mais profundos do que o treinamento. Os olhos da menina encontraram os de Holden através da distância restante, e o senhor do crime se viu catalogando detalhes com a precisão analítica que aplicava para avaliar ameaças. Ela não podia pesar mais do que 18 quilos, mesmo molhada, com a desnutrição evidente nos espaços vazios sob as maçãs do rosto. Seus pulsos pareciam frágeis demais para suportar até mesmo seu peso corporal reduzido. Mas aqueles olhos continham algo que transcendia a vulnerabilidade física, uma profundidade de experiência que não deveria existir em alguém tão jovem. Seus lábios estavam rachados e sangrando nos cantos. Evidência de exposição aos elementos sem proteção adequada ou nutrição para manter a reparação celular básica. O casaco que envolvia seu pequeno corpo tinha manchas que contavam histórias de dormir em lugares que nenhuma criança deveria saber que existiam.
Seu cabelo estava emaranhado, sugerindo semanas sem acesso a instalações básicas de higiene. No entanto, ela estava de pé com a cabeça de Phantom sob a mão, como se tivesse nascido para inspirar respeito em criaturas projetadas para inspirar terror. Holden parou a 3 metros de distância, mantendo uma distância que não provocasse respostas protetoras do cão, que aparentemente havia se atribuído novas funções sem consultar seu dono legal. Sua equipe de segurança se espalhou em um semicírculo, armas abaixadas, mas prontas, seu treinamento em conflito com as evidências diante deles. A mente do senhor do crime analisou as possibilidades, descartando explicações que não levavam em conta a natureza absoluta da transformação que ele havia testemunhado. "Qual é o seu nome?" perguntou Holden, sua voz cuidadosamente modulada para transmitir autoridade sem agressividade. O tom que ele usava ao negociar com partes que detinham uma vantagem inesperada. O olhar da garota não vacilou. Não mostrou o medo ou o cálculo que ele havia aprendido a reconhecer nas pessoas que se viam inesperadamente em sua presença. Ela simplesmente olhou para ele com aqueles olhos antigos, uma mão ainda enterrada na pele do fantasma, enquanto a outra pendia frouxamente ao lado do corpo. Vários segundos se passaram sem resposta, e Holden sentiu o peso da atenção de sua equipe de segurança, suas perguntas silenciosas sobre como proceder quando os protocolos padrão haviam sido quebrados. Phantom permaneceu imóvel, exceto pelo movimento constante de sua respiração, completamente relaxado de uma forma que o senhor do crime nunca havia testemunhado. As luzes do pátio projetavam sombras duras sobre a cena, transformando-a em algo saído de um sonho febril, onde a lógica havia se ausentado temporariamente. "Como você entrou na minha propriedade?" Holden tentou novamente, reformulando sua abordagem, quando a primeira pergunta rendeu apenas silêncio. A expressão da garota mudou ligeiramente. Não exatamente um sorriso, mas algo que sugeria que ela achava sua confusão quase compreensível, dada sua perspectiva limitada. Sua mão livre se moveu para se juntar à primeira na pele de Phantom, e os olhos do cão se fecharam novamente. Um rugido de satisfação emergiu de seu peito, que não se parecia em nada com seus avisos territoriais anteriores. Um dos guardas mudou seu peso, um movimento quase imperceptível, que, no entanto, chamou a atenção imediata de Phantom. Os olhos âmbar se abriram rapidamente, fixando-se no guarda com uma intensidade que congelou o homem no meio do movimento, mas a agressividade que deveria acompanhar esse foco estava ausente, substituída por algo mais parecido com uma avaliação protetora. A mensagem era clara. A garota estava sob a proteção de Phantom, e qualquer ameaça percebida seria avaliada através dessa lente. Holden levantou a mão, sinalizando para sua equipe manter absoluta quietude, sua mente tática reconhecendo que eles haviam entrado em uma situação em que a dinâmica tradicional de poder havia sido suspensa. A menina observou essa troca com aparente interesse, mas sem medo, como se esperasse exatamente essa resposta e a considerasse meramente confirmatória. Seu pequeno peito subia e descia com respirações constantes, sem mostrar o pânico respiratório que deveria acompanhar uma criança de 7 anos. "Que há?" ela disse finalmente, sua voz pouco acima de um sussurro, mas claramente audível na acústica do pátio, projetada para amplificar o som por motivos de segurança. A única palavra pairou no ar congelado, um nome que não significava nada para Holden, mas aparentemente significava tudo para Phantom. A cauda do cão começou a se mover em movimentos lentos pela superfície de pedra do pátio, um gesto de reconhecimento que o senhor do crime só tinha visto ser exibido em sua própria presença. Holden processou essa nova informação, adicionando-a à crescente lista de impossibilidades que se acumulara nos últimos 5 minutos. O nome não era comum, tinha origens étnicas que ele não conseguia identificar imediatamente e não ajudava a explicar como essa criança desnutrida havia atravessado seu perímetro de segurança. Mais importante ainda, não explicava por que Phantom havia respondido a ela com uma submissão instantânea que contradizia todos os padrões de comportamento estabelecidos ao longo de 2 anos. "Quer?" Holden repetiu, testando o nome em sua própria língua, observando qualquer reação adicional da menina ou do cão. As orelhas de Phantom se viraram em direção ao som, mas o animal não se moveu, permanecendo em sua posição protetora com a satisfação de alguém que havia encontrado algo há muito perdido. A expressão da menina não mudou, não reconheceu a repetição como algo significativo. Ela simplesmente continuou acariciando o pelo de Phantom com movimentos que sugeriam profunda familiaridade. A mente analítica do senhor do crime catalogou as evidências físicas diante dele.
A extrema desnutrição da menina sugeria meses nas ruas. No entanto, suas roupas, embora sujas, não estavam rasgadas ou esfarrapadas por exposição prolongada. Suas mãos, agora visíveis sob os holofotes, mostravam calos consistentes com trabalho manual ou atividades de sobrevivência. Mas suas unhas, embora sujas, não estavam quebradas ou danificadas. Ela vivia em condições difíceis, mas não por tanto tempo a ponto de sofrer danos irreversíveis. A linha do tempo era importante, embora ele ainda não conseguisse explicar por quê. "Quando foi a última vez que você comeu?" perguntou Holden, mudando sua abordagem tática de interrogatório para a avaliação. Reconhecendo que a menina representava um quebra-cabeça que exigia ferramentas diferentes das que ele normalmente empregava, os olhos de Cassie voltaram brevemente para as janelas iluminadas da mansão, um olhar tão rápido que ele quase não percebeu. Então, sua atenção voltou para Phantom, seus pequenos dedos traçando padrões no pelo do cachorro que pareciam seguir alguma lógica interna que só ela entendia. "Ontem", disse ela. A palavra emergiu com a mesma clareza suave de seu nome, mas desta vez acompanhada de informações que despertaram os instintos protetores de Holden de maneiras que ele não havia previsto. Ontem significava que ela havia passado mais de 24 horas sem comer enquanto navegava por uma cidade cujas temperaturas de inverno podiam matar quem não estivesse preparado. O fato de ela ter conseguido chegar ao seu complexo, violado sua segurança e mantido presença de espírito suficiente para se aproximar de Phantom, demonstrava habilidades de sobrevivência muito além de sua idade aparente. Holden tomou uma decisão que o surpreendeu, mesmo ao verbalizá-la, voltando-se para seu chefe de segurança com instruções que pareceriam impossíveis 5 minutos antes. "Traga a Dora Dupont aqui agora. Diga a ela que é urgente, mas não uma emergência com Phantom. Há uma criança que precisa de avaliação médica." O guarda hesitou. Anos de treinamento entravam em conflito com a natureza sem precedentes da situação. Mas a expressão de Holden não admitia discussão, e o homem pegou seu telefone. Kea observou essa troca com a mesma avaliação calma. Suas mãos nunca paravam de acariciar o pelo de Phantom. A conexão entre a menina e o cachorro era tão absoluta que parecia existir fora das leis físicas normais. O chefão do crime se perguntou que palavra ela havia dito, que sílaba única continha significado suficiente para anular meses de condicionamento. Mais importante, ele se perguntou como uma criança sem teto de 7 anos sabia disso, quando nem mesmo ele, o dono do Phantom, havia descoberto tal chave. A doutora Celeste Dupont chegou em 20 minutos, seu Mercedes prateado navegando pelos protocolos de segurança do complexo com a facilidade de alguém que já havia feito essa viagem dezenas de vezes antes. Ela saiu do veículo vestindo roupas casuais de noite que sugeriam que ela havia sido chamada durante seu tempo livre, com seus cabelos escuros presos em um rabo de cavalo prático. A veterinária franco-canadense tratava Phantom desde a chegada do cão da Itália, estabelecendo limites profissionais com Holden, que nunca conseguiram mascarar sua desaprovação à ocupação dele. O passo de Celeste pelo gramado em direção ao pátio transmitia a confiança de alguém que enfrentara animais agressivos em circunstâncias muito mais precárias do que propriedades criminosas bem cuidadas. Mas seus passos vacilaram quando ela registrou a cena diante dela. Phantom deitado em completa submissão sob a mão de uma criança, Holden e seus guardas armados mantendo uma distância cautelosa. Sua máscara profissional escorregou momentaneamente, revelando um choque genuíno antes que seu treinamento se reafirmasse, e ela avançou com um propósito renovado. "Sr. Cross, seu homem disse que havia uma criança precisando de cuidados médicos, mas ele não mencionou que ela aparentemente domesticou seu cão de ataque", disse Celeste, seu sotaque ficando um pouco mais forte, como sempre acontecia quando ela se deparava com situações fora de seus protocolos preparados. Ela se aproximou de Kev com a mesma deliberação cuidadosa que Holden empregara, mas seu foco era puramente clínico, avaliando a condição física da menina, com olhos treinados para detectar sinais de angústia em criaturas que não podiam vocalizar a dor. Keva olhou para Celeste quando ela se aproximou, e algo mudou em sua expressão que Holden não conseguiu interpretar. Não era medo, mas talvez cansaço misturado com esperança. O olhar de alguém que havia aprendido que os adultos raramente significavam segurança, mas ocasionalmente representavam recursos. Os olhos de Phantom acompanhavam os movimentos da veterinária, mas o cão permaneceu relaxado. Aparentemente, tendo decidido que qualquer pessoa que se aproximasse lentamente e sem agressividade não representava ameaça, Celeste ajoelhou-se a 2 metros da menina e do animal, mantendo uma distância profissional
enquanto seu olhar treinado catalogava os danos. Meu nome é Doutora Dupont, mas você pode me chamar de Celeste se for mais fácil, disse a veterinária, baixando a voz para o tom gentil que usava com animais assustados, aparentemente decidindo que a mesma abordagem poderia funcionar com crianças traumatizadas. Sou médica de animais, o que significa que sou muito boa em perceber quando alguém não está se sentindo bem. Você se importaria se eu me aproximasse um pouco mais, para ter certeza de que está tudo bem? A resposta de Keva foi olhar para Phantom, como se consultasse o cão sobre se essa nova chegada era confiável. Um gesto tão natural que sugeria profunda familiaridade com o uso dos instintos animais como sistemas de orientação. A cauda do cane corso varreu a pedra uma vez, aparentemente comunicando aprovação, e a pequena cabeça de K acenou. Celeste avançou os últimos passos, seus movimentos suaves e não ameaçadores, até estar perto o suficiente para começar uma avaliação adequada sem tocar. Quando foi a última vez que você bebeu algo? Perguntou Celeste, observando os lábios extremamente rachados de CA e a leve olheira ao redor dos olhos, que indicavam desidratação. A resposta da menina foi imediata desta vez, como se a presença da veterinária tivesse de alguma forma facilitado a comunicação em comparação com Holden. Esta manhã, na fonte do parque. A especificidade da resposta indicou a Celeste que Kavá vivia na rua há tempo suficiente para desenvolver rotinas em torno de fontes públicas de água. A mão da veterinária moveu-se lentamente em direção ao pulso de K, sinalizando sua intenção de verificar o pulso e a temperatura através do toque, dando à menina tempo para recusar, se necessário. K não se afastou, mas os olhos de Phantom se abriram para acompanhar o contato com uma vigilância protetora que sugeria que sua submissão se estendia apenas à própria K. Os dedos de Celeste encontraram o ponto de pulso, contando batimentos que vinham muito rápidos, sentindo a pele queimando com o calor seco da febre, causada pela exposição prolongada e nutrição insuficiente. Ela está com febre e mostrando sinais de desnutrição avançada, disse Celeste, dirigindo suas palavras a Holden, enquanto mantinha sua atenção em Kea, sua avaliação clínica superando quaisquer sentimentos pessoais que ela tivesse sobre o senhor do crime. Ela precisa de atenção médica imediata, cuidados hospitalares adequados, não tratamento de campo. Posso chamar uma ambulância, mas dada a sua situação, presumo que prefira arranjos privados. A ênfase sutil na situação carregava camadas de significado sobre a relação complicada de Holden com os canais oficiais. Holden sentiu o peso das decisões cascateando em sua mente. Cada opção trazia consequências que ele não podia calcular totalmente naquele momento. Hospitais significavam perguntas, documentação, envolvimento potencial dos serviços de proteção à criança que removeriam K de sua propriedade antes que ele entendesse o que ela representava. Mas atendimento médico particular significava trazer mais pessoas para seu complexo, expandindo o círculo de conhecimento sobre os eventos impossíveis daquela noite. Phantom resolveu o dilema levantando sua enorme cabeça e olhando diretamente para seu dono com o que só poderia ser descrito como expectativa. Traga-a para dentro, Holden se ouviu dizer. As palavras surgiram antes que sua mente tática terminasse de pesar as opções, impulsionadas por algum instinto no qual ele não confiava totalmente, mas não podia ignorar. Prepare a suíte de hóspedes no segundo andar como uma sala médica. Entre em contato com o Dr. Morrison. Diga a ele que preciso de uma consulta domiciliar e que pagarei o dobro do seu preço normal por discrição. Sua equipe de segurança agiu imediatamente para implementar essas ordens. Anos de treinamento permitiam que aceitassem comandos sem precedentes, sem hesitação visível. A expressão de Celeste mudou de uma avaliação profissional para algo mais complexo, surpresa misturada com o que poderia ter sido aprovação, embora ela tenha rapidamente disfarçado com um foco renovado em K. Você consegue andar, querida? Ou gostaria que os homens do Sr. Cross a ajudassem a entrar? Onde está quente? Perguntou ela, dando à menina autonomia, mesmo em seu estado debilitado. A resposta de K foi olhar para Phantom novamente, com o mesmo gesto de consulta, e o cão levantou-se com graça fluida. O cane corso posicionou-se ao lado de K, oferecendo seu corpo como apoio, e a pequena mão da menina agarrou sua coleira enquanto ela se levantava com as pernas trêmulas pelo esforço. Phantom avançou em um ritmo que acomodava sua fraqueza, tornando-se uma muleta viva que suportava a maior parte de seu peso sem reclamar.
Holden observou essa coordenação entre a menina e o animal, vendo padrões de familiaridade prévia que não podiam ser explicados por seu breve encontro no pátio. A procissão em direção à entrada da mansão assumiu uma qualidade surreal. A criança sem teto apoiada por um cão treinado para matar, seguida por um veterinário desaprovador e um senhor do crime cujo mundo cuidadosamente construído havia sido virado de cabeça para baixo por uma única palavra sussurrada. Os guardas se afastaram para criar um caminho livre, suas armas agora guardadas, rostos refletindo a mesma confusão e admiração que Holden sentia agitar-se em seu peito. O pátio leste, projetado como um local de morte, de alguma forma, se transformou no berço de algo que ele ainda não sabia nomear. Ao cruzarem a soleira e entrarem no calor da mansão, Seá tropeçou levemente, suas pernas finalmente rendendo-se à exaustão e à febre. Holden agiu sem pensar, segurando-a antes que Phantom pudesse reagir, levantando a menina com uma gentileza surpreendente para alguém cujas mãos haviam orquestrado violência em 3 estados. Ela pesava quase nada, seu pequeno corpo ardendo de febre contra o peito dele. Os olhos de Cava encontraram os dele por um longo momento e Holden viu algo ali que o fez prender a respiração. Reconhecimento, mas não dele. Reconhecimento de algo que ele representava, algum papel que ele estava sendo chamado a desempenhar sem ter feito o teste para o papel. O Dr. Morrison chegou 40 minutos depois, seus cabelos grisalhos e sua pasta cara, marcando-o como o tipo de médico que atendia clientes que exigiam discrição absoluta. Ele havia tratado vários membros da organização de Holden ao longo dos anos, sem fazer perguntas sobre ferimentos de faca ou arranhões de bala que nunca apareciam nos registros oficiais. Mas sua expressão ao entrar na suíte de hóspedes mostrava preocupação genuína, em vez de seu habitual distanciamento profissional, ao ver K deitada em lençóis importados que custavam mais do que a maioria das famílias gastava com aluguel. Celeste já havia iniciado o tratamento preliminar, estabelecendo uma linha intravenosa com eficiência experiente, apesar de trabalhar fora de sua especialidade veterinária. Ela havia tirado as roupas sujas de Kea, substituindo-as por uma camiseta grande do estoque da mansão, revelando toda a extensão da desnutrição da menina. Suas costelas se destacavam em relevo e hematomas em vários estágios de cicatrização decoravam seus braços e pernas. Não eram marcas de abuso, mas os danos acumulados da sobrevivência nas ruas, que não mostravam piedade pelos vulneráveis. O exame do Dr. Morrison foi minucioso e gentil, suas mãos se movendo com a precisão cuidadosa de alguém que entendia que o toque poderia curar ou traumatizar. Ele verificou os reflexos, auscultou o coração e os pulmões, examinou a condição dos dentes e gengivas em busca de sinais de escorbuto ou outras doenças por deficiência. Kea suportou tudo isso com silêncio estoico, seus olhos acompanhando Phantom, que se posicionara no canto da sala, recusando-se a se separar dela, apesar das tentativas iniciais de Holden de removê-lo. Desnutrição grave, desidratação, febre relacionada à exposição e o que eu suspeito ser pneumonia se desenvolvendo no pulmão esquerdo. O Dr. Morrison anunciou sua avaliação clínica em um tom que não trazia nenhum julgamento sobre como uma criança havia chegado a essa condição. Ela precisa de antibióticos intravenosos, nutrição adequada reintroduzida gradualmente para evitar a síndrome de realimentação e monitoramento constante pelas próximas 72 horas, no mínimo. O ideal seria que ela fosse hospitalizada, mas entendo que essa não é uma opção que você está considerando. Holden ficou perto da porta, de braços cruzados, observando os procedimentos médicos, com a mesma concentração intensa que aplicava às negociações comerciais em que milhões estavam em jogo. Mas isso parecia diferente. Os riscos eram de alguma forma menores e infinitamente maiores do que dinheiro ou território. Celeste olhava para ele periodicamente, com uma expressão indecifrável, mas suas ações falavam claramente sobre seu compromisso com o bem-estar de Keva, independentemente de suas opiniões sobre o dono da mansão. Posso providenciar tudo o que for necessário aqui, continuou o Dr. Morrison, pegando seu telefone para providenciar suprimentos e equipamentos médicos, mas ela precisará de cuidados 24 horas por dia de alguém com formação médica. Posso providenciar uma enfermeira particular, embora isso acrescente mais uma pessoa à sua situação. A pausa delicada antes da situação reconheceu o contexto criminal sem nomeá-lo explicitamente. Uma dança linguística que os dois homens aperfeiçoaram ao longo de anos de consultas irregulares.
A voz de Celeste interrompeu antes que Holden pudesse responder. Seu sotaque franco-canadense se tornou mais acentuado com a decisão. Eu vou ficar. Tenho formação médica além do trabalho veterinário. Estudei medicina antes de me especializar, e ela parece confiar em mim, o que é mais importante do que credenciais neste momento. Ela dirigiu essa declaração ao Dr. Morrison em vez de a Holden, reivindicando autoridade sobre as necessidades emocionais da paciente, que se sobrepunham aos direitos de propriedade do senhor do crime. Holden se viu concordando com a cabeça antes de analisar as implicações de ter Celeste essencialmente se mudando para seu complexo por um período indefinido. A veterinária sempre manteve uma distância profissional cuidadosa, chegando para cuidar de Phantom e partindo com o mínimo de interação social. Agora ela estava se oferecendo para se integrar à sua casa, motivada pela preocupação com uma criança cuja conexão com seu cachorro permanecia inexplicável. A situação estava saindo do seu controle de maneiras que deveriam ter desencadeado respostas defensivas. Mas, em vez disso, parecia quase inevitável. Os olhos de Cass se fecharam durante o exame, a febre e a exaustão finalmente superando quaisquer reservas que a mantivessem funcionando durante sua aproximação à mansão. Mas sua mão permaneceu estendida em direção ao canto de Phantom, os dedos fazendo pequenos movimentos de agarrar, como se buscassem a garantia de que o cão ainda estava presente. Phantom respondeu se aproximando, esticando seu corpo enorme ao lado da cama, ao alcance dos dedos dela, sua presença aparentemente mais eficaz do que qualquer medicamento para proporcionar conforto. Qual é a conexão do cão com ela? Perguntou o doutor. Morrison, sua curiosidade clínica superando os limites profissionais, enquanto observava a interação entre a criança e o animal. Nunca vi um canicorso demonstrar esse tipo de comportamento protetor em relação a ninguém, exceto seu treinador principal. E mesmo assim, geralmente é mais possessivo do que protetor. Seus olhos se moveram de Phantom para Holden, buscando uma explicação para a anomalia comportamental que nem mesmo o treinamento médico conseguia racionalizar. Holden trocou olhares com Celeste, reconhecendo que ambos compartilhavam a ignorância sobre o mistério fundamental que impulsionava tudo o que havia acontecido naquela noite. É isso que estamos tentando entender, disse ele. A admissão de não saber lhe custou mais do que ele havia previsto. Homens em sua posição não reconheciam lacunas nas informações, não revelavam incertezas que pudessem ser exploradas como fraqueza. No entanto, ali estava ele, confessando sua confusão ao seu médico particular sobre uma criança sem teto e um cachorro que aparentemente haviam reescrito suas próprias regras de relacionamento. O Dr. Morrison arrumou seu equipamento de exame com precisão metódica, deixando suprimentos e instruções detalhadas para os cuidados com CA nos próximos dias. Voltarei amanhã de manhã para reavaliar sua condição. Ligue-me imediatamente se a febre dela subir acima de 39,4 degrees ou se ela apresentar qualquer dificuldade respiratória. A pneumonia está em estágio inicial, mas pode progredir rapidamente em alguém tão comprometido. Ele parou na porta, acrescentando com uma franqueza incomum. Ela tem sorte de você tê-la trazido para dentro. Mais uma noite nas ruas em seu estado provavelmente teria sido fatal. A palavra sorte pairou no ar após a partida do Dr. Morrison, suas implicações reverberando na consciência de Holden. Sorte implicava acaso, ocorrência aleatória, mas nada na chegada de Kea parecia aleatório. Ela navegou diretamente até seu complexo, contornou os protocolos de segurança que repeliam infiltrados profissionais e disse uma palavra que reescreveu a programação comportamental do fantasma. O que quer que a tivesse trazido até ali funcionava de acordo com uma lógica que ele ainda não compreendia, mas não podia descartar como mera sorte. Celeste começou a organizar os suprimentos médicos que o Dr. Morrison havia deixado, transformando a suíte de hóspedes em um quarto de hospital funcional com a eficiência de alguém confortável em situações de crise. Ela instalou equipamentos de monitoramento, preparou horários de medicação e organizou as bolsas de soro em seus suportes com precisão experiente. Holden observou seu trabalho, notando como ela se movia ao redor de Phantom, sem medo, aceitando a presença do cão como inegociável, em vez de tentar afirmar a autoridade humana sobre o espaço. Vou precisar de acesso a uma cozinha para preparar refeições adequadas quando ela começar a comer alimentos sólidos, disse Celeste sem olhar para Holden, concentrada em ajustar a taxa de fluxo da IV de CA. E presumo que você tenha imagens de segurança de como ela realmente entrou na propriedade. Compreender suas capacidades físicas antes do colapso
pode ajudar a prever sua trajetória de recuperação. As perguntas foram formuladas como necessidades profissionais, mas Holden detectou uma curiosidade subjacente sobre o mistério que os havia levado a todos a essa situação sem precedentes. Vou instruir a equipe da cozinha e compilar as imagens de segurança, respondeu Holden, indo em direção à porta, mas relutante em sair da sala onde tantas impossibilidades se concentravam. Ele parou na soleira, observando o pequeno peito de CA subir e descer com respirações ofegantes enquanto Phantom mantinha sua vigília. Por que você realmente se ofereceu para ficar? Você deixou clara sua desaprovação ao meu trabalho ao longo dos anos. Isso vai além da obrigação profissional. As mãos de Celeste pararam sobre o equipamento médico e, por um longo momento, ela não respondeu. Ela ainda estava de costas para ele. Quando finalmente falou, sua voz carregava camadas de significado que iam além das simples palavras. Porque aquela criança confiava em um animal treinado para matar, e o animal se lembrava de algo que valia a pena proteger. Esse tipo de conexão não acontece por acaso. O que quer que a tenha trazido até aqui, o que quer que ela represente, é importante. E alguém precisa garantir que ela sobreviva o tempo suficiente para explicar isso. Holden desceu para seu escritório, onde seu chefe de segurança havia compilado imagens de 16 câmeras diferentes que rastreavam a aproximação de K ao complexo. A linha do tempo começou às 18h47, quando sensores térmicos detectaram sua presença pela primeira vez a 3 quarteirões de distância, movendo-se com um objetivo definido, em vez dos padrões erráticos típicos de indivíduos sem teto. Ela passou por 2 outras propriedades ricas sem parar, sua trajetória fixada na propriedade de Holden, com uma certeza de navegação que sugeria conhecimento prévio do endereço. As imagens mostravam ela estudando a entrada de entregas por quase 4 minutos antes de encontrar a brecha no portão. Suas mãos pequenas testavam o metal com uma meticulosidade sistemática que revelava habilidades de resolução de problemas, além de sua idade. Ela deslizou pela abertura com a eficiência fluida de alguém que aprendeu a se tornar pequena, a se encaixar em espaços que outros ignoravam, sem hesitação, sem medo visível em sua linguagem corporal, mesmo ao entrar em um território que deveria aterrorizar qualquer pessoa racional. O que mais impressionou Holden foi o momento capturado quando Kava viu a mansão pela primeira vez. Ela parou, olhou para a ala leste do prédio e acenou com a cabeça para si mesma, como se confirmasse algo que já sabia. Então, seu caminho mudou ligeiramente, abandonando a rota mais direta para a entrada principal em favor da trajetória que levava especificamente ao pátio leste. Ela sabia onde Phantom estaria e deliberadamente procurou o local mais perigoso da propriedade. Seu investigador já havia começado a pesquisar a descrição de KA em bancos de dados de pessoas desaparecidas e em softwares de reconhecimento facial conectados a sistemas de serviços sociais em vários estados. Mas Holden suspeitava que essas pesquisas não dariam em nada. A garota se movia como alguém que havia aprendido a existir sem ser notada pelas autoridades. Um fantasma em sistemas projetados para rastrear e categorizar cidadãos. Suas habilidades de sobrevivência sugeriam meses ou possivelmente anos vivendo fora das estruturas sociais normais. Celeste apareceu na porta carregando um tablet. Sua expressão estava preocupada de uma forma que não tinha nada a ver com a condição médica de Q. Estive revisando os registros veterinários e a documentação de compra de Phantom. Há algo que você precisa ver. Ela atravessou a sala até a mesa dele, colocando o tablet entre eles, com o dedo apontando para uma linha específica nos documentos de transferência do criador. O cão não se chamava Phantom originalmente. Esse foi o nome que você deu a ele após a compra. Seu nome registrado pelo criador italiano era Umbra del Passato. Holden inclinou-se para a frente, seu conhecimento de italiano suficiente para traduzir a frase Sombra do Passado. A documentação do criador diz que ele fazia parte de um programa de treinamento especializado para animais de proteção. Mas antes dessa colocação, há uma lacuna de 3 meses em sua documentação. Ele estava em algum tipo de centro de reabilitação. Celeste abriu outro documento, este mostrando um acordo de transferência entre o criador italiano e um santuário de animais americano, que havia fechado desde então. O santuário operava ilegalmente em um armazém reformado no Distrito Industrial, continuou Celeste. Sua pesquisa obviamente progrediu rapidamente durante as horas que ela passou com Keva no andar de cima. Era administrado por um casal especializado em reabilitar animais traumatizados, casos de abuso, sobreviventes de rinhas de luta, criaturas que outras instalações haviam desistido.
Eles foram fechados pela prefeitura após um incêndio há 6 meses. Ambos os proprietários morreram no incêndio. As implicações atingiram a consciência de Holden como um impacto físico. Pedaços do quebra-cabeça impossível, de repente, se encaixaram em padrões que faziam um sentido terrível. Phantom estava naquele santuário. E se o casal tinha um filho, ele não precisava terminar a frase. A expressão de Celeste confirmou que ela já havia seguido a mesma linha lógica até sua conclusão devastadora. Liguei para um contato no corpo de bombeiros, disse Celeste, sua voz baixando para os tons suaves reservados para discutir tragédias. O casal que morreu se chamava David e Sarah Okonkwo. Eles tinham uma filha de 7 anos que foi listada como morta no incêndio. Seu corpo nunca foi recuperado, mas a suposição era que ela havia sido consumida pelas chamas. Seu nome era Keva. Holden olhou para as imagens de segurança congeladas em sua tela. A imagem de uma pequena figura se aproximando de seus portões com um propósito tão determinado. Não era uma criança sem teto aleatória procurando abrigo, mas uma menina que passou 6 meses procurando por uma coisa específica que havia sobrevivido ao incêndio que levou seus pais. Um cachorro que se lembrava dela. Ela o chamou pelo nome original. Foi o que ela sussurrou no pátio. Não fantasma, mas qualquer apelido que usavam no santuário. Umbra, confirmou Celeste, abrindo mais um documento. Uma fotografia da presença arquivada do santuário nas redes sociais antes do incêndio. A imagem mostrava um fantasma mais jovem e magro, sendo segurado por uma menina pequena com um sorriso cheio de dentes e olhos brilhantes que não tinham nada da profundidade assombrada que Holden tinha visto naquela noite. A legenda dizia: Kava e Umbra fazendo progressos. Este menino doce está finalmente aprendendo a confiar novamente. A data colocada nas fotos era de 7 meses antes. A transformação em fantasma, de repente, fez todo o sentido. O cão não estava reagindo a um estranho, mas reconhecendo alguém que ele acreditava estar morto. Alguém cuja perda, provavelmente, havia contribuído para o comportamento agressivo que o tornava um animal de guarda tão eficaz. Seu treinamento não havia sido substituído por uma palavra mágica, mas por uma memória mais forte do que o condicionamento, por uma lealdade que transcendia os meses de separação e violência que ele havia experimentado desde que deixou o santuário. Holden sentiu algo desconhecido se agitar em seu peito enquanto absorvia essa informação. Não o cálculo estratégico que ele aplicava à maioria das situações, mas algo cru e mais humano. K havia sobrevivido à morte de seus pais, vivido nas ruas por meio ano, e de alguma forma rastreado o único ser vivo que a conectava à vida que ela havia perdido. A coragem e o desespero necessários para tal jornada estavam além de qualquer coisa que ele havia encontrado em sua carreira criminosa. Ela sabe que seus pais estão mortos? Perguntou Holden, a pergunta surgindo antes que ele decidisse conscientemente verbalizá-la. Celeste balançou a cabeça lentamente, sua expressão carregando o peso do conhecimento que precisaria ser transmitido com cuidado. Ela ainda não falou sobre eles. Ou ela ainda está processando o trauma, ou está em negação sobre o que aconteceu. De qualquer forma, precisaremos abordar isso eventualmente, mas não enquanto ela estiver lutando contra pneumonia e desnutrição. Quero todas as informações sobre o incêndio, relatórios oficiais, investigações do seguro, tudo, disse Holden. Sua mente mudou para o modo operacional que ele entendia melhor do que o território emocional. Se houver alguma dúvida sobre como começou, qualquer indício de incêndio criminoso ou ato ilícito, preciso saber. E quero saber o que aconteceu com os outros animais daquele santuário, onde foram colocados, se outros sobreviveram além de Phantom. Celeste o estudou com uma expressão que misturava surpresa e cálculo, como se reavaliasse as conclusões a que havia chegado sobre seu caráter ao longo de anos de interação profissional. Por que isso importa para você? Ela é apenas uma criança sem teto que por acaso encontrou seu cachorro. Você poderia entregá-la aos serviços sociais. Deixar que o sistema cuide de sua recuperação e colocação. Por que você está se envolvendo em algo que não tem nada a ver com o seu negócio? A pergunta pairou entre eles, exigindo uma honestidade que Holden raramente oferecia a alguém. Ele olhou para a imagem congelada de K em sua tela, lembrando-se do peso do corpo febril dela em seus braços, da maneira como Phantom o olhou com expectativa, em vez de submissão. Porque aquele cão mudou toda a sua natureza para protegê-la. E se uma criatura treinada para matar pode reconhecer algo que vale a pena preservar, talvez eu deva prestar atenção ao que ele vê e eu não. Holden voltou para a suíte de hóspedes perto da meia-noite
e encontrou Celeste cochilando na cadeira ao lado da cama de chá. Prontuários médicos equilibrados em seu colo e exaustão evidente nas linhas ao redor de seus olhos. Phantom permaneceu alerta apesar da hora tardia, sua cabeça enorme apoiada na beirada da cama, a poucos centímetros da mão de chá. Os olhos do cão acompanharam a entrada de Holden, mas não mostraram nenhuma agressividade territorial que normalmente marcava suas respostas aos movimentos noturnos dentro do complexo. A febre de Kerr havia baixado um pouco, de acordo com os monitores, sua temperatura caindo de níveis perigosos para níveis apenas preocupantes. A intravenosa pingava constantemente, repondo fluidos e administrando antibióticos que combatiam a pneumonia que tentava se estabelecer em seus pulmões comprometidos. Sua respiração continuava difícil, mas estável. Cada inspiração e expiração era uma pequena vitória contra os danos acumulados de 6 meses de condições de sobrevivência destinadas a destruir em vez de sustentar. Holden se moveu silenciosamente para evitar acordar Celeste, mas a veterinária se mexeu mesmo assim, seus olhos se abrindo com a prontidão instantânea de alguém treinado para responder a emergências, independentemente da privação de sono. Seus sinais vitais estão se estabilizando, relatou Celeste suavemente, sua máscara profissional voltando ao lugar. A escolha de antibióticos do Dr. Morrison parece estar funcionando. Se ela passar pelas próximas 48 horas sem complicações, deve se recuperar fisicamente, embora o trauma psicológico seja outra questão totalmente diferente. Descobri quem ela é, disse Holden, mantendo a voz baixa para não perturbar o sono agitado de Cava devido à febre. Ele abriu a foto do santuário em seu celular, mostrando a Celeste a imagem da menina e do cachorro em circunstâncias mais felizes. Seus pais administravam o santuário de animais, onde Phantom Umbra passou 3 meses em reabilitação. Eles morreram no incêndio que fechou o local. Ela está nas ruas desde então, aparentemente procurando por ele. Celeste pegou o celular, estudando a fotografia com uma expressão que alternava entre choque, tristeza e algo próximo de admiração. Ela passou 6 meses procurando um cachorro entre todos os animais que devem ter se espalhado daquele santuário. Como ela sabia que ele tinha acabado aqui? Suas perguntas expressavam os mesmos enigmas que rondavam a mente de Holden desde que descobriu a identidade de Sarah. Ainda não sei, mas vou descobrir, respondeu Holden, pegando seu telefone de volta e guardando-o no bolso. Tenho pessoas pesquisando os registros do santuário, rastreando onde todos os animais foram colocados. Talvez ela estivesse pesquisando sistematicamente os registros de adoção e venda, ou talvez tivesse ouvido rumores nas ruas sobre o cão de guarda do meu complexo. De qualquer forma, ela o encontrou e ele se lembrou dela, apesar de tudo o que aconteceu desde que se separaram. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando o pequeno peito de Cava subir e descer, enquanto Phantom mantinha sua vigília com a paciência de uma criatura que finalmente encontrou o que estava perdendo. A sala parecia pesada com o significado acumulado, como se o universo tivesse se contraído para concentrar toda a sua atenção nessa única criança em recuperação e nas conexões que irradiavam de sua presença. O que acontecerá quando ela acordar? Perguntou Celeste, sua voz transmitindo incerteza genuína em vez de sua habitual confiança profissional. Quando ela estiver forte o suficiente para falar, para processar onde está e o que a trouxe aqui, você não poderá mantê-la escondida indefinidamente. Há questões legais envolvidas, Celeste perguntou, sua voz transmitindo incerteza genuína, em vez de sua habitual confiança profissional. Quando ela estiver forte o suficiente para falar, para processar onde está e o que a trouxe até aqui, você não poderá mantê-la escondida indefinidamente. Há questões legais, questões de custódia, sem mencionar o apoio psicológico de que ela precisará depois de perder os pais e viver na rua por 6 meses. Holden vinha evitando essas considerações práticas, deixando que a crise médica imediata tivesse precedência sobre o planejamento de longo prazo. Mas as perguntas de Celeste o forçaram a enfrentar realidades que ele não poderia adiar indefinidamente. Primeiro, ela se recupera. Depois, descobrimos o que ela precisa e como fornecer isso. Tenho recursos que a maioria das pessoas não tem acesso. Terapeutas particulares, especialistas jurídicos especializados em situações complexas de custódia. O sistema que a declarou morta não precisa saber que ela sobreviveu, a menos que isso sirva aos interesses dela. Você está falando essencialmente em sequestrá-la da supervisão oficial, disse Celeste, embora seu tom transmitisse mais contemplação do que acusação. Mantê-la fora do radar,
usando suas conexões criminosas para contornar processos legais destinados a proteger crianças. Como isso é do interesse dela, em vez de simplesmente conveniente para você? O desafio era direto, mas não hostil. Buscando compreensão em vez de marcar pontos em uma discussão, Holden encontrou o olhar dela sem vacilar, reconhecendo que a honestidade era mais importante naquele momento do que manter sua persona cuidadosamente construída, porque o sistema a declarou morta com base em conveniência e evidências incompletas. Porque ela sobreviveu 6 meses que deveriam tê-la matado por pura determinação em encontrar uma conexão com sua vida perdida. Porque Phantom reconheceu algo nela que valia a pena proteger, e eu aprendi a confiar nos instintos daquele cão mais do que confio na maioria dos humanos. É uma razão boa o suficiente? Celeste não respondeu imediatamente, sua atenção voltando-se para cá, que se mexeu levemente durante o sono, encontrando o pelo de Phantom com a mão e segurando-o com uma necessidade inconsciente de contato. O cão não reagiu, exceto para respirar calmamente, aceitando o toque como algo que lhe era devido, algo que ele esperava desde o incêndio que os separou. A expressão da veterinária suavizou-se ao observar essa conexão, seus limites profissionais se desgastando diante da devoção óbvia. Vou ficar até ela se recuperar, disse Celeste finalmente, sua decisão emergindo com o peso do compromisso, em vez de um acordo casual. Não porque aprova os seus métodos ou seus negócios, mas porque ela merece alguém que priorize seu bem-estar acima de conveniências legais ou expedientes criminais. Serei sua defensora nessa situação, o que significa que vou me opor a você quando necessário. Você aceita esses termos? Holden sentiu um sorriso surgir em sua boca. Apesar da natureza séria da conversa, a feroz proteção de Celeste lembrou-lhe porque a mantinha sob contrato, apesar de sua óbvia aversão às suas operações. Ela possuía uma integridade que não podia ser comprada ou intimidada. O tipo de clareza moral que ele há muito abandonara, mas ainda reconhecia como valiosa. Eu não gostaria que fosse de outra forma. Ela precisa de alguém que lute pelos seus interesses, mesmo que isso signifique lutar contra mim. Um som suave vindo da cama chamou a atenção dos dois. Os olhos de Ká se abriram, febris e desfocados, examinando o quarto desconhecido com uma confusão que beirou o pânico. Sua mão apertou o pelo de Phantom, buscando apoio na única coisa familiar que sua mente desorientada conseguia reconhecer. O cachorro respondeu imediatamente, levantando a cabeça para a mão dela, roncando profundamente em seu peito para tranquilizá-la, o que parecia penetrar a névoa da febre. Umbra, sussurrou Cava, o nome saindo áspero e entrecortado de sua garganta danificada. Então seus olhos encontraram Holden e Celeste ao lado da cama, e o cansaço substituiu a confusão em sua expressão. Onde? Ela começou, a pergunta se perdendo quando falar provocou uma tosse que sacudiu seu pequeno corpo. Celeste se moveu imediatamente, ajustando os travesseiros e oferecendo água por um canudo. Suas mãos eram gentis, mas competentes. Você está segura, disse Celeste, assim que a tosse diminuiu, sua voz com sotaque transmitindo calor para penetrar o medo. Você ficou muito doente, então a trouxemos para dentro para que melhorasse. Meu nome é Celeste, sou médica, e este é o Sr. Cross. Você se lembra de ter vindo para cá? Você se lembra de ter encontrado Umbra no pátio? Suas perguntas foram cuidadosamente calibradas para avaliar tanto a função cognitiva de Ká quanto sua memória dos eventos recentes. Os olhos de Ká se moveram de Celeste para Holden, depois para Phantom, que havia se levantado, posicionando-se onde ela pudesse ver seu rosto sem esforço. O reconhecimento brilhou em seu olhar ofuscado pela febre, e com ele veio algo que poderia ter sido alívio ou resignação. Eu o encontrei, disse ela, sua voz pouco acima de um sussurro, mas transmitindo certeza absoluta. Prometi à mamãe que o encontraria antes que ela. A frase foi interrompida por um soluço que se transformou em mais tosse. Holden sentiu o peito apertar ao observar essa pequena demonstração de tristeza e determinação, colidindo em uma criança exausta. Ela havia cumprido uma promessa feita à sua mãe moribunda, sobrevivido a circunstâncias impossíveis para cumprir aquela obrigação final. A coragem necessária para tal devoção era impressionante. O tipo de lealdade que ele passou a carreira tentando comprar e comandar, mas raramente testemunhou em sua forma pura. Phantom se aproximou da cama, oferecendo seu corpo como conforto, enquanto os dedos finos de Keva se agarravam ao seu pelo como se fosse uma tábua de salvação. Nos 3 dias seguintes, a condição física de Ká
melhorou com a progressão constante que a intervenção médica e a nutrição adequada tornaram possível. Sua febre baixou completamente na segunda manhã, e a pneumonia começou a responder aos antibióticos com uma velocidade encorajadora. Celeste manteve vigilância constante, ajustando os protocolos de tratamento e introduzindo pequenas quantidades de alimentos de fácil digestão em um estômago que havia esquecido como era a sensação de refeições regulares. Phantom nunca saía do quarto, exceto para breves pausas para ir ao banheiro no pátio. Sempre voltava com urgência, como se temesse que Kea pudesse desaparecer durante sua ausência. Holden se viu inventando desculpas para verificar o progresso dela ao longo de cada dia. Suas operações comerciais habituais passaram a ter prioridade secundária em relação às atualizações dos sinais vitais de uma criança de 7 anos. Sua organização funcionava bem, sem supervisão constante. A máquina que ele havia construído exigia apenas orientação ocasional para manter o ritmo. Algo na recuperação de K exigia sua atenção de maneiras que não tinham nada a ver com valor estratégico ou necessidade operacional. Ele começou a reconhecer essa atração como o mesmo instinto que fez Phantom abandonar seu treinamento, o reconhecimento de algo que valia a pena proteger e que transcendia o cálculo racional. Celeste percebeu essas visitas frequentes, mas não fez nenhum comentário além de levantar as sobrancelhas, sugerindo que estava catalogando dados para análise futura. Ela se mudou para a suíte de hóspedes adjacente ao quarto de Kea, transformando-a em uma combinação de alojamento e posto médico. Sua clínica veterinária foi colocada em espera por meio de mensagens cuidadosamente redigidas aos clientes sobre uma emergência familiar, uma mentira que serviu à verdade de maneiras que ela não havia previsto. A equipe da mansão se adaptou à sua presença com a mesma flexibilidade profissional que aplicavam a todos os pedidos incomuns de Holden. Kea começou a falar mais no terceiro dia, sua voz ganhando força junto com seu corpo. Ela falava sobre seus pais no tempo presente inicialmente, como se os 6 meses desde o incêndio tivessem sido uma separação temporária em vez de uma perda permanente. Celeste corrigiu gentilmente essas referências, ajudando-a a processar o luto que havia sido congelado pela necessidade de sobrevivência. As conversas eram dolorosas de testemunhar. A compreensão de uma criança colidindo com a realidade adulta. A esperança desmoronando sob o peso da verdade que ela vinha evitando com pura força de vontade. Mamãe me disse para encontrar Umbra se algo acontecesse. K disse durante uma dessas conversas. Sua mãozinha acariciava a cabeça de Phantom com movimentos que se tornaram um ritual constante de conforto. Ela disse que ele se lembraria de mim. Os cães não esquecem as pessoas que amam. Seus olhos se encheram de lágrimas que finalmente escorreram. 6 meses de luto reprimido, encontrando alívio agora que ela havia cumprido a missão que a mantinha funcionando. Celeste a abraçou enquanto ela chorava, oferecendo o tipo de conforto maternal que não poderia ser substituído apenas pela competência médica. Phantom se pressionou contra a cama, choramingando baixinho em angústia, com sons que claramente o incomodavam, apesar de sua incapacidade de compreender sua origem. Holden ficou parado na porta durante esse colapso, testemunhando uma vulnerabilidade que fez seu peito doer com emoções desconhecidas. Ele construíra um império explorando fraquezas, identificando pontos de alavancagem nas defesas das pessoas e aplicando pressão até que elas se quebrassem de acordo com seu plano. Mas observar a dor de K era diferente. Não era uma oportunidade a ser explorada, mas algo que exigia a proteção de um mundo que já havia tirado demais de alguém jovem demais para ter desenvolvido defesas adequadas. Mais tarde naquela noite, depois que Keva chorou até cair em um sono exausto e Celeste saiu para tomar café, Holden se viu sozinho no quarto com a menina e o cachorro. Ele se sentou na cadeira que Celeste costumava ocupar, estudando o rosto de Kava em repouso, os hematomas persistentes, desbotando para um verde amarelado, as cavidades sob suas maçãs do rosto começando a se preencher com uma nutrição adequada. Sua mão permanecia emaranhada no pelo de Phantom, mesmo durante o sono. A necessidade inconsciente de contato superava o descanso. Não sei o que devo fazer com você. Holden disse baixinho, falando para Kava adormecida, embora ela não pudesse ouvi-lo. Não estou preparado para isso. Não faço arcos de redenção, nem sou pai substituto. Meu trabalho é controle e consequências. Não curar crianças feridas que confiam mais em cães do que em humanos. As palavras surgiram como uma confissão a alguém que não poderia julgá-lo por admitir isso. Os olhos âmbar de Phantom se abriram, fixando-se em Holden com uma expressão que poderia ser reprovação ou expectativa. O cão havia deixado sua escolha clara.
Kea era mais importante do que o treinamento, mais importante do que a lealdade ao mestre que o havia comprado. Holden se sentiu desafiado por aquele olhar, como se o animal estivesse exigindo que ele se elevasse a padrões que nada tinham a ver com sucesso criminoso ou poder acumulado. Seu telefone vibrou com mensagens de seu segundo em comando sobre disputas territoriais que exigiam atenção, contratos que precisavam de aprovação, violência que exigia coordenação ou prevenção, a maquinaria de seu império exigindo o óleo de seu foco para continuar operando suavemente. Mas Holden silenciou o telefone sem ler além da primeira notificação, sua atenção permanecendo na pequena figura na cama do hospital, que de alguma forma se tornara mais importante do que os negócios que ele levara anos para construir. Celeste voltou carregando 2 xícaras de café, passando uma para Holden, sem comentar sobre encontrá-lo em sua cadeira habitual. Ela se acomodou na outra cadeira da sala, bebendo sua bebida, enquanto mantinha o silêncio confortável de pessoas que haviam superado a necessidade de conversa constante. Eles se sentaram juntos, observando C.A. dormir. 2 pessoas de mundos completamente diferentes, unidas por um compromisso comum com alguém que acidentalmente revelou as melhores partes de si mesmos que eles haviam esquecido que existiam. Meu investigador encontrou registros do santuário de animais, disse Holden finalmente, quebrando o silêncio com informações que ele vinha processando desde que recebeu o relatório naquela tarde. Os pais de Kea eram considerados excêntricos pelos vizinhos. Eles moravam no armazém com os animais, gastavam cada centavo em cuidados veterinários e programas de reabilitação. O incêndio começou no sistema elétrico por volta das 3 horas da manhã. Eles evacuaram 43 animais antes que a estrutura desabasse. Celeste absorveu essa informação com a mesma atenção cuidadosa que aplicava ao diagnóstico médico, extraindo o significado dos fatos que pintaram um quadro do passado da menina. Então ela cresceu cercada por criaturas feridas, aprendendo a confiar novamente. Isso explica por que ela se aproximou de Phantom sem medo. Ela passou toda a sua vida perto de animais que os outros consideravam perigosos. Ela enxergava além da agressividade, percebendo a dor por trás dela. O relatório do Corpo de Bombeiros diz que encontraram os pais dela perto da saída dos fundos. Holden continuou, baixando a voz, embora K.A. não mostrasse sinais de acordar. Eles voltaram para resgatar mais um animal, apesar de terem sido avisados de que o prédio estava prestes a desabar. Nunca conseguiram sair. Kea foi listada como falecida porque seu quarto ficava na parte que mais pegou fogo. Os investigadores presumiram que ela havia sido dominada pela fumaça antes de conseguir escapar. Mas ela não estava em seu quarto, Celeste percebeu, seguindo a linha lógica até sua conclusão óbvia. Ela estava com os animais que já haviam sido evacuados. Ela viu seus pais voltarem para dentro e não saírem. Então, ela viu o prédio desabar com eles dentro e desde então vem tentando cumprir a última instrução de sua mãe. Encontrar Umbra, garantir que ele esteja seguro. O peso dessa constatação recaiu sobre os dois, adicionando camadas de compreensão à abordagem determinada de K em relação à mansão. Apesar do perigo óbvio, ela não tinha sido imprudente ou tolamente corajosa. Ela estava cumprindo uma missão que dava sentido à sobrevivência que, de outra forma, poderia parecer sem sentido. Encontrar Phantom significava honrar o trabalho da vida de seus pais, provando que suas mortes não tinham sido totalmente em vão, porque pelo menos um dos animais resgatados por eles tinha encontrado segurança. No final da primeira semana, Keva estava forte o suficiente para sair da cama por curtos períodos, explorando a suíte de hóspedes com curiosidade cautelosa, enquanto Phantom acompanhava cada movimento seu. Ela tocava tudo com reverência cuidadosa, como se o luxo ao seu redor existisse em uma realidade diferente daquela em que ela havia vivido por 6 meses. Celeste incentivou essa exploração, reconhecendo que recuperar o controle sobre seu ambiente era um passo crucial na recuperação psicológica. Holden pediu à sua equipe jurídica que pesquisasse opções de custódia e caminhos burocráticos que permitissem que K.A. permanecesse sob seus cuidados sem acionar a intervenção do sistema. O desafio era substancial. Um homem solteiro com um império criminoso buscando adotar uma criança oficialmente declarada morta, que ele efetivamente sequestrou ao não relatar sua sobrevivência às autoridades. Seus advogados abordaram o problema com a mesma interpretação criativa das regulamentações que aplicavam às suas operações comerciais. Enquanto isso, a equipe da mansão começou a tratar a presença de C.A. como algo permanente, em vez de uma anomalia temporária. O cozinheiro preparava refeições adequadas para crianças, adaptadas ao seu sistema digestivo em recuperação,
e a governanta-chefe discretamente adquiriu roupas adequadas para a idade e tamanho de K. Ninguém havia declarado explicitamente que ela ficaria, mas a infraestrutura que sustentava essa suposição se construiu por meio de pequenas ações acumuladas que reconheciam a realidade antes que ela fosse oficialmente declarada. Celeste observava esses desenvolvimentos com sentimentos contraditórios. Ela não conseguia articular completamente nem mesmo para si mesma. Seu compromisso inicial de ficar durante a crise médica de Kea havia evoluído para algo mais complexo, um investimento no bem-estar de longo prazo da menina que ia além da obrigação profissional. Ela começou a imaginar um futuro para cá que incluía estabilidade, educação, o tipo de infância que havia sido roubada pelo fogo e pelas circunstâncias. Mas ela também reconhecia as complicações morais de esse futuro ser construído dentro da fortaleza de um senhor do crime. O que acontecerá quando ela estiver totalmente recuperada? Celeste perguntou a Holden durante uma de suas conversas noturnas que se tornaram rotina na última semana. Eles se sentaram em seu escritório enquanto Kea dormia no andar de cima sob a vigilância atenta de Phantom, nas horas tranquilas após a meia-noite, criando espaço para discussões complexas demais para o dia. Você não pode mantê-la escondida para sempre. Eventualmente, alguém vai notar. Um vizinho, um entregador, alguém que fará perguntas que você não poderá responder sem expor toda a situação. Holden girou o uísque em seu copo, estudando o líquido âmbar, como se contivesse respostas para perguntas que não tinham soluções fáceis. Meus advogados acham que podem estabelecer a tutela legal através do Tribunal de Família, se construirmos a narrativa certa. Alegar que tem o cuidado da filha de um parente distante depois que os pais morreram, que os trâmites legais foram seguidos, mas a papelada foi atrasada. Os juízes desta cidade me devem favores. Não é a base ideal para a custódia, mas é melhor do que as alternativas. Você está falando em corromper o sistema jurídico para legitimar o sequestro, disse Celeste, embora seu tom transmitisse mais resignação do que acusação. Ela havia cruzado limites éticos suficientes na semana anterior para que fosse difícil reivindicar de forma convincente uma posição moral superior. O que acontecerá se ela crescer e perceber que toda a sua vida foi construída sobre mentiras e manipulação? Que o homem em quem ela confiava era, na verdade, um criminoso que burlou as leis para mantê-la por perto, porque isso servia aos seus propósitos. A pergunta atingiu Holden com mais força do que ele queria admitir, atingindo as inseguranças que ele vinha evitando ao se concentrar na logística imediata. Então espero que ela entenda que fiz o melhor que pude com as opções limitadas, que mantê-la segura era mais importante do que a adesão perfeita a sistemas que a declararam morta sem uma investigação adequada. Isso é suficiente? Provavelmente não, mas é o que tenho a oferecer. Celeste sentou-se sua xícara de café, sua expressão mudando para algo mais vulnerável do que sua habitual competência profissional. Por que isso é tão importante para você? Eu o observei operar com distanciamento calculado por anos. Tudo é estratégia e influência, custos e benefícios. Mas com KA, você está tomando decisões que não servem aos seus interesses. Você está arriscando exposição, complicações legais, tudo por uma criança que conheceu há uma semana. O que mudou? Holden não respondeu imediatamente, reconhecendo que a honestidade exigia explorar motivações que ele vinha evitando examinar de perto. Passei 15 anos construindo um império baseado no medo e no controle. Sou muito bom em fazer as pessoas fazerem o que quero, através da aplicação cuidadosa de pressão e consequências. Mas Phantom escolheu a KA sem hesitar, depois de 2 anos de treinamento e condicionamento. Esse tipo de lealdade não pode ser comprado ou intimidado. Tem que ser conquistado através do mérito de ser digno de proteção. E você quer ser digno de proteção, disse Celeste suavemente, completando o pensamento que ele vinha girando sem expressar diretamente. Você quer acreditar que é mais do que a soma de suas operações criminosas, que é capaz de ser alguém em quem uma criança ferida e um cão devotado podem confiar. Não se trata de salvar a CA. Trata-se de provar a si mesmo que você ainda é salvável. A precisão de sua avaliação era desconfortável de maneiras que faziam Holden querer se retirar para trás das paredes defensivas que ele construíra ao longo de anos, operando em espaços onde vulnerabilidade significava morte. Mas algo no olhar firme de Celeste, na hora tardia e no peso acumulado da semana, tirou suas proteções habituais. Talvez ele tenha admitido, ou talvez eu apenas tenha reconhecido que ela já perdeu tudo uma vez.
Deixar o sistema levá-la significa que ela perderá tudo novamente. Tenho recursos para impedir isso. Usá-los parece ser o mínimo necessário para ser minimamente decente. Um som suave vindo da porta fez com que ambos se virassem. Kea estava na entrada vestindo um pijama grande que pertencia a um dos funcionários da mansão, com o fantasma pressionado contra seu lado em formação protetora. Seus olhos estavam vermelhos por causa das lágrimas recentes, e sua expressão transmitia a fragilidade de alguém que havia acordado de pesadelos que a memória não conseguia liberar. Tive um pesadelo, disse ela, com uma voz fraca e incerta, que a coragem diurna normalmente disfarçava. Celeste levantou-se imediatamente, dirigindo-se a C.A. com os braços estendidos em convite, em vez de exigência. Venha cá, querida. Vamos levá-la de volta para a cama. Mas os olhos de Kai estavam fixos em Holden, estudando-o com uma intensidade que parecia julgamento ou avaliação. Ou talvez simples curiosidade sobre o homem cuja casa ela invadira e cuja vida ela perturbara pelo simples ato de sobreviver. Você vai me mandar embora? Perguntou K, a pergunta surgindo com uma franqueza que ignorava as convenções sociais que as crianças geralmente aprendem a empregar. Quando eu estiver melhor, você vai me mandar para pessoas que não conhecem Umbra? Para lugares onde ele não pode ir? Sua mão apertou o pelo de Phantom, o gesto revelando o que mais importava. Não seu próprio conforto ou segurança, mas manter a conexão com o cachorro que representava seu último elo com os pais e o lar. Holden sentiu o peso daquela pergunta pressionando-o com força física, ciente de que sua resposta estabeleceria a base para qualquer relacionamento que se desenvolvesse entre eles. Mentiras ou garantias que poderiam se revelar falsas mais tarde envenenariam qualquer confiança que ela estivesse considerando estender. Estou tentando descobrir como manter vocês dois seguros e juntos, disse ele, escolhendo a honestidade em vez do conforto. É complicado porque não sou exatamente um guardião exemplar, mas prometo que não vou separá-la do Phantom. Aconteça o que acontecer, onde quer que você vá parar, ele vai com você. K processou essa resposta com a mesma consideração cuidadosa que aplicara ao se aproximar de Phantom no pátio, ponderando os riscos em relação às recompensas potenciais, calculando se a confiança era uma aposta que valia a pena. Mamãe dizia que pessoas boas cumprem suas promessas, mesmo quando é difícil. Você é uma pessoa boa? A pergunta foi feita sem julgamento. Um simples pedido de informação que a ajudaria a navegar em território incerto. A pergunta ficou no ar enquanto Holden lutava com respostas que não podiam ser reduzidas a uma simples afirmação ou negação. Estou tentando ser melhor do que tenho sido, disse ele finalmente, oferecendo uma verdade mais complexa, mas talvez mais honesta do que ela esperava. Fiz coisas das quais não me orgulho, magoei pessoas que provavelmente não mereciam. Mas cumpro minhas promessas, e estou prometendo agora que Phantom ficará com você, não importa o que aconteça. Kea o estudou por mais alguns segundos, depois assentiu com a cabeça, como se tivesse chegado a uma conclusão que satisfazia quaisquer critérios que ela estivesse aplicando. Tudo bem, acredito em você. A simples declaração tinha um peso além de sua brevidade. A confiança se estendeu com a mesma coragem que ela demonstrou ao se aproximar de um cão supostamente feroz. Ela permitiu que Celeste a guiasse de volta para as escadas, com Phantom acompanhando-a, deixando Holden em pé em seu escritório, com a desconfortável consciência de que acabara de se comprometer a ser alguém que não tinha certeza de saber como se tornar. Celeste parou na porta, olhando para Holden com uma expressão que misturava aprovação com uma preocupação persistente. As crianças são notavelmente perspicazes quanto à autenticidade. Ela sabe que você está lutando com isso, mas também sabe que você está sendo honesto sobre essa luta. Não me faça arrepender de acreditar que você vai cumprir sua promessa. A advertência foi feita gentilmente, mas continha uma firmeza que o lembrou porque ele valorizava a integridade dela, mesmo quando isso complicava suas operações. Depois que eles subiram, Holden permaneceu em seu escritório, olhando para seu reflexo na janela, com vista para o pátio leste, onde tudo havia começado. 7 dias atrás, sua maior preocupação era manter o controle territorial e gerenciar operações rivais. Agora, ele estava pesquisando procedimentos do Tribunal de Família e fazendo promessas a uma criança traumatizada de 7 anos sobre fornecer a estabilidade que sua vida arruinada precisava desesperadamente. A transformação parecia absurda e, de alguma forma, inevitável, como se a chegada de K tivesse sido planejada para demolir as paredes cuidadosamente construídas entre o homem que ele se tornara
e quem quer que ele pudesse ter sido em circunstâncias diferentes. Seu telefone vibrou novamente com negócios que exigiam atenção, violência que precisava ser orquestrada, a maquinaria de seu império avançando com ou sem sua supervisão constante. Mas Holden se pegou pensando na pergunta de Kea: "Você é uma boa pessoa?" E reconhecendo que qualquer que fosse a resposta que ele quisesse dar, ela seria determinada por ações e não por intenções. Ser bom não era evitar operações criminosas com as quais ele já se comprometera, mas como ele escolhia exercer o poder em circunstâncias em que alguém vulnerável dependia dele para ser melhor do que conveniente. 2 semanas após a chegada de Ka, ela estava forte o suficiente para se aventurar lá fora com Phantom. Os dois exploravam os jardins da mansão com a alegria de prisioneiros que receberam uma liberdade inesperada. Holden observava da janela de seu escritório enquanto a menina e o cachorro corriam pelo gramado. O riso dela atravessava as barreiras de vidro que nunca haviam parecido tão isolantes antes. Celeste supervisionava de perto, sua presença garantindo segurança e permitindo a Ka a independência de que ela precisava para recuperar o controle sobre sua própria existência. A investigação sobre o incêndio no santuário revelou informações perturbadoras que a equipe de Holden apresentou durante uma reunião privada. A falha elétrica que iniciou o incêndio mostrava sinais de adulteração deliberada, embora a investigação original tivesse sido superficial o suficiente para deixar passar evidências que uma análise mais minuciosa revelou. O santuário operava ilegalmente, mas não de forma prejudicial, salvando animais que abrigos e organizações de resgate consideravam impossíveis de salvar. Alguém queria fechá-lo permanentemente, o tipo de eliminação completa que sugeria um trabalho profissional, em vez de uma tragédia aleatória. O investigador de Holden rastreou registros financeiros que mostravam que a propriedade do armazém havia sido comprada imediatamente após o incêndio por uma empresa de desenvolvimento ligada a uma de suas organizações rivais. O santuário ocupava um imóvel valioso em uma área em processo de gentrificação, e seus excêntricos operadores haviam recusado várias ofertas de compra. O incêndio resolveu um problema que os canais legais não haviam resolvido com rapidez suficiente, embora provar essa conexão exigisse recursos e tempo que ele não tinha certeza de querer investir. Mas a informação mudou o contexto em torno da sobrevivência de Keva e da morte de seus pais, transformando uma tragédia aleatória em um assassinato calculado que quase conseguiu eliminar toda a família. Dizer a Kea que seus pais não tinham apenas morrido, mas tinham sido assassinados, exigia uma consulta com Celeste sobre o impacto psicológico versus o direito à verdade. Eles concordaram em esperar até que ela estivesse mais forte, até que a base de sua recuperação fosse sólida o suficiente para suportar um trauma adicional sem cair de volta no modo de sobrevivência que quase a matou. Enquanto isso, a equipe jurídica de Holden havia construído uma estrutura de tutela que resistiria ao escrutínio, presumindo juízes cooperativos e investigação mínima. A narrativa o posicionava como um amigo distante da família que havia sido contatado pelos vizinhos após o incêndio e que estava procurando Ka por meios privados, enquanto a investigação oficial a declarava morta. A documentação havia sido cuidadosamente retroativa e arquivada por meio de canais que estabeleciam rastros de papel que apoiavam essa ficção. Não era a prova de balas, mas era suficiente para sistemas que preferiam explicações convenientes a verdades complicadas. Celeste tinha suas próprias decisões a tomar sobre por quanto tempo permaneceria no complexo de Holden como principal cuidadora de Kea. Sua prática veterinária não podia ser adiada indefinidamente, e a vida profissional que ela havia construído existia separadamente daquela que se desenvolvia na ala de hóspedes da mansão. Mas ela se viu relutante em partir, investida no bem-estar de Ka, de maneiras que iam além da resposta temporária à crise. A menina precisava de estabilidade e consistência, coisas que exigiam comprometimento em vez de envolvimento passageiro. Tenho pensado na educação de Keva, disse Celeste durante uma de suas discussões noturnas, que se tornaram um ritual essencial. Ela precisará de escolaridade, socialização com outras crianças, experiências além deste complexo. Aulas particulares em casa podem funcionar inicialmente, mas, eventualmente, ela precisará de um envolvimento mais amplo. Você já pensou em como isso funcionaria, dado o seu estilo de vida? A delicada formulação reconhecia complicações que não podiam ser ignoradas indefinidamente. Holden vinha evitando essa questão, juntamente com dezenas de outras que a custódia de longo prazo acarretava. Escola particular com protocolos de segurança, motorista que também fosse treinado em proteção.
Interação cuidadosamente gerenciada que lhe permitisse se desenvolver normalmente, minimizando a exposição a coisas que ela não deveria ver ou perguntas que não deveria ter que responder. Não é o ideal, mas é melhor do que as alternativas. Sua resposta soou defensiva até para seus próprios ouvidos. A consciência de que nenhuma solução equilibrava perfeitamente as necessidades de K com suas limitações. Você está descrevendo a infância da filha de um chefe da máfia. Celeste apontou com sua franqueza característica. Isolada, protegida, cercada por segurança que a lembra constantemente que sua vida não é normal. Isso vai moldá-la de maneiras que podem não ser saudáveis, independentemente de suas boas intenções. Você já pensou se ela não ficaria melhor com uma família normal, longe de tudo isso? A pergunta atingiu os medos profundos que Holden vinha reprimindo ao se concentrar na logística imediata. Todos os dias, ele admitiu, a confissão custando mais do que ele havia previsto. Mas ela escolheu vir para cá. Ela passou 6 meses procurando pelo fantasma, e ele se apegou a mim de maneiras que tornam a separação traumática para ambos. Romper essa conexão para lhe dar uma infância normal significa tirar a única coisa que a mantém ancorada. Isso não parece ser a melhor opção. A expressão de Celeste suavizou-se ligeiramente, reconhecendo o dilema genuíno por trás das racionalizações de Holden. Então precisamos garantir que este ambiente não a prejudique ainda mais. Isso significa estabelecer limites entre o seu negócio e a vida dela, terapia para processar o trauma que ela sobreviveu e pessoas ao redor dela que priorizarão o bem-estar dela em vez da sua conveniência. Ficarei aqui enquanto ela precisar de mim, mas você precisa entender que estou aqui por ela, não por você. Se eu achar que esta situação está prejudicando-a, intervirá independentemente dos seus desejos. Eu não esperaria nada menos do que isso, disse Holden, significando mais do que ela provavelmente acreditava. Você está certo em ser protetor. Ela precisa de alguém que me rejeite quando necessário. Sou novo nisso e provavelmente cometeria erros. Ter você aqui significa que esses erros podem ser percebidos antes que causem danos permanentes. A admissão de inadequação era desconfortável, mas necessária, estabelecendo uma base para a colaboração em vez do conflito. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável por vários minutos, observando os monitores de segurança que mostravam K e Phantom explorando o terreno sob holofotes que transformavam a noite em um dia artificial. A menina estava ensinando ao cão truques que ele nunca havia aprendido durante o treinamento de combate, e Phantom os executava com um entusiasmo que apagava sua reputação anterior de predador intocável. A transformação em ambos era notável. A menina aprendendo a confiar novamente. O cão lembrando-se da gentileza que o treinamento havia suprimido, mas não eliminado. Ela vai perguntar sobre o incêndio eventualmente, disse Celeste baixinho. Sobre o que realmente aconteceu e por quê. A verdade sobre ter sido um incêndio criminoso. Sobre alguém ter matado deliberadamente seus pais. Isso vai exigir respostas que você talvez não queira dar, porque essas respostas levam a perguntas sobre o que você faz e como você opera. Você está preparado para que ela saiba quem você realmente é? Holden vinha evitando essa inevitabilidade, juntamente com todas as outras que a custódia de longo prazo acarretava. Não, mas não acho que seja possível estar preparado. Ela vai descobrir eventualmente, independentemente do que eu disser ou esconder dela. Crianças não são burras e ela é mais esperta do que a maioria. O melhor que posso fazer é tentar ser honesto quando ela perguntar e torcer para que a honestidade valha alguma coisa quando ela tiver idade suficiente para entender todas as implicações. Uma notificação em seu celular interrompeu a conversa. A audiência de tutela estava marcada para a semana seguinte, acelerada por conexões judiciais que transformaram um processo de meses em dias. A mensagem incluía documentos informativos sobre o que esperar, como apresentar a situação, quais perguntas provavelmente surgiriam e como respondê-las de forma a satisfazer os requisitos legais sem expor verdades incômodas. Era um teatro, uma performance cuidadosamente coreografada, onde todos sabiam seus papéis e os resultados haviam sido predeterminados por canais que existiam fora dos procedimentos oficiais. Celeste interpretou corretamente sua expressão, compreendendo sem explicação que a máquina burocrática havia sido acionada. Então, está acontecendo. Ela se tornará oficialmente sua pupila, sua responsabilidade aos olhos do sistema jurídico. Depois disso, não há maneira fácil de desfazer isso. Se você mudar de ideia ou decidir que é muito complicado, você se comprometerá a levar isso adiante até que ela seja adulta ou as circunstâncias mudem drasticamente. Última chance de reconsiderar antes que isso se torne permanente.
Não vou reconsiderar. Holden disse, com a decisão parecendo mais certa do que a maioria das que ele tomou em anos de operações criminosas. Ela merece mais do que eu posso oferecer. Mas ela não tem opções melhores. O sistema a declarou morta e seguiu em frente. A família que poderia tê-la acolhido não existe ou não sabe que ela sobreviveu. O que resta sou eu, este complexo e Phantom. Não é o que ninguém escolheria como ideal, mas é o que temos. Vou fazer isso funcionar. Celeste o estudou com uma expressão que misturava avaliação e algo que poderia ser respeito, embora ela nunca reconhecesse explicitamente tais sentimentos por alguém cujos negócios ela deplorava. Então eu vou ficar também, não na suíte de hóspedes indefinidamente, mas perto o suficiente para estar presente em sua vida diária. Ela precisa da influência feminina e de alguém que não faça parte do seu mundo. Vou manter minha prática, mas estarei aqui para ela. Vamos resolver a logística, mas ela precisa de consistência. Isso não é negociável. A declaração teve um peso além de suas implicações práticas, estabelecendo que Celeste estava escolhendo se integrar à sua família não por obrigação, mas por um compromisso genuíno com o bem-estar de CA. A veterinária estava entrando voluntariamente em um território criminoso do qual ela antes mantinha uma distância cuidadosa, cruzando limites que havia estabelecido ao longo de anos de interação profissional. O significado dessa decisão não passou despercebido por nenhum dos dois, embora nenhum deles tenha articulado completamente o que isso significava para o relacionamento deles ou para seus respectivos futuros. 3 dias depois, Ká fez a pergunta que eles esperavam desde que ela chegara. Eles estavam no jardim, Celeste lendo enquanto Kea brincava com Phantom sob o sol da tarde, que substituíra o frio cortante do inverno pelo calor suave da primavera. Como meus pais morreram? Ela perguntou de repente. A pergunta surgindo sem preâmbulo ou aviso, como se ela estivesse reunindo coragem para dizê-la, e não pudesse esperar pelo momento perfeito que talvez nunca chegasse. Celeste olhou para Holden, que trabalhava em seu laptop nas proximidades, em silêncio, perguntando-se quanta verdade seria apropriada para os ouvidos de uma criança de 7 anos. Ele deixou o computador de lado e se aproximou, reconhecendo que essa conversa exigia sua participação. Em vez de delegar verdades difíceis a Celeste, houve um incêndio no santuário. Ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. O prédio tinha problemas elétricos que fizeram com que o fogo se espalhasse muito rápido. Seus pais resgataram muitos animais com segurança, mas voltaram para dentro para resgatar mais animais, mesmo quando não era seguro. O prédio desabou antes que eles pudessem sair. Ká absorveu essa informação com a mesma consideração cuidadosa que aplicava a todos os assuntos sérios. Seu rostinho refletia um processo interno que sugeria que ela estava ponderando o que lhe fora dito em relação às memórias e suposições que carregava. Eles morreram salvando animais, disse ela finalmente, com voz firme, apesar das lágrimas que começavam a se formar. Era isso que eles teriam desejado. Eles sempre diziam que os animais merecem proteção, assim como as pessoas. Eles mantiveram sua promessa mesmo quando era difícil. O eco de sua pergunta anterior a Holden, "Você é uma boa pessoa?", ressoou em sua declaração sobre as ações finais de seus pais. Eles eram boas pessoas que mantiveram suas promessas mesmo quando isso custou tudo. E agora ela estava avaliando todos com base nesse padrão. Holden sentiu o peso dessa avaliação, ciente de que sua capacidade de honrar os compromissos assumidos com ela determinaria se ele merecia a confiança que ela estava lhe dando. Eles te amavam muito, Celeste acrescentou gentilmente, aproximando-se para oferecer conforto físico, mas mantendo espaço para que Keva processasse tudo de forma independente. E eles ficariam muito orgulhosos de como você foi corajosa, de como sobreviveu e encontrou Umbra, exatamente como sua mãe lhe disse para fazer. Você cumpriu sua promessa a ela, e isso é mais importante do que você provavelmente imagina. A afirmação pareceu quebrar algo em Ká, e ela chorou com o abandono de alguém que finalmente estava segura o suficiente para liberar as emoções que a sobrevivência a obrigara a reprimir. Phantom se pressionou contra ela, oferecendo seu corpo como âncora, enquanto ela chorava com a intensidade que 6 meses de luto adiado exigiam. Holden observou essa cena, sentindo-se impotente diante da dor que não podia consertar com recursos ou planejamento tático. Mas a mão de Celeste encontrou a dele, apertando-a brevemente em um gesto que reconhecia que sua presença era importante, mesmo quando ele não podia resolver ativamente o problema. Eles ficaram juntos enquanto Kva chorava, fornecendo a base estável de que ela precisava para se desmoronar com segurança, sabendo que alguém estaria lá quando ela estivesse pronta para se reconstruir.
Naquela noite, depois que K.A. se esgotou e adormeceu com Phantom enrolado na cama ao lado dela, Holden e Celeste sentaram-se em seu escritório, discutindo a audiência de tutela marcada para a semana seguinte. A papelada estava completa, a narrativa estabelecida, e o juiz havia sido cuidadosamente selecionado por sua disposição em aceitar explicações convenientes em vez de uma investigação minuciosa. Deveria ser um processo simples, mas ambos sentiam ansiedade em relação aos resultados que não podiam ser completamente controlados. Ela confia em você, observou Celeste, seu tom carregando um peso que transformou uma simples afirmação em algo mais significativo. Apesar de tudo o que ela passou, apesar da estranheza dessa situação, ela decidiu que você é digno de confiança. Isso é um presente e também uma responsabilidade que vai além da tutela legal. Você será a principal figura masculina na vida dela, aquela com quem ela comparará todos os outros homens. O exemplo que você der agora determinará quem ela se tornará. É um poder assustador ter influência sobre o desenvolvimento de alguém. Holden compreendeu a magnitude do que Celeste estava articulando. Passou semanas lutando com implicações que iam muito além da resposta imediata à crise. Eu sei que vou falhar com ela às vezes, porque não sei o que estou fazendo e porque meus instintos são totalmente inadequados para esse papel. Mas vou tentar e continuar tentando, mesmo quando for difícil. Tudo o que posso prometer é que estarei presente e darei o meu melhor, mesmo quando o meu melhor não for suficiente. Na verdade, isso é mais do que a maioria dos pais promete, disse Celeste com um leve sorriso que suavizou seu comportamento profissional habitual. A maioria das pessoas tem filhos presumindo que vão descobrir como fazer à medida que avançam, que o amor será guia suficiente para decisões impossíveis. Pelo menos você está entrando com uma avaliação realista de suas limitações. Essa autoconsciência pode ser mais valiosa do que os instintos naturais dos pais. Sua mão encontrou a dele novamente, o toque demorando mais do que um breve conforto, sugerindo sentimentos que ela não havia reconhecido explicitamente, mas não conseguia esconder totalmente. A audiência de tutela transcorreu exatamente como a equipe jurídica de Holden havia orquestrado. O juiz aceitou a documentação sem questionar, fez perguntas preliminares que haviam sido antecipadas e ensaiadas e emitiu ordens concedendo a custódia temporária com colocação permanente a ser revisada em 6 meses. Foi anticlimático em sua eficiência. A máquina burocrática processando decisões que mudam vidas com a mesma precisão casual aplicada a infrações de trânsito. Mas o resultado era o que importava. K era legalmente sua responsabilidade e Phantom veio com ela como parte de um acordo que não podia ser separado. Eles comemoraram naquela noite com um jantar tranquilo na sala de jantar privada da mansão. Apenas Holden, Celeste e K, com Phantom deitado debaixo da mesa aceitando guloseimas que K lhe dava às escondidas, quando achava que os adultos não estavam olhando. Parecia uma família, de uma forma que deixava Holden desconfortável e esperançoso ao mesmo tempo. Um quadro doméstico que não tinha lugar em seu império criminoso, mas que existia de qualquer maneira por meio de escolhas acumuladas que os levaram a esse momento improvável. Obrigada por manter sua promessa, disse Kea, enquanto Celeste a colocava na cama mais tarde naquela noite. A declaração foi dirigida a Holden, que subiu para dar boa noite. Mamãe disse que pessoas boas cumprem suas promessas, e você cumpriu. Isso significa que você é uma boa pessoa, certo? A pergunta buscava a confirmação da conclusão a que ela já havia chegado. A validação de uma figura de autoridade adulta de que sua confiança não havia sido mal depositada. Holden sentiu a garganta apertar com emoções que não conseguia nomear completamente. Comovido pela fé depositada nele, apesar de todas as evidências de que não merecia tal confiança incondicional. Estou tentando ser, disse ele, ecoando sua resposta anterior, mas com mais convicção nascida de semanas de acompanhamento. E ter você e Umbra aqui me faz querer me esforçar mais. Então, talvez você esteja me tornando melhor apenas por estar aqui. Talvez isso seja o suficiente. A admissão foi mais honesta do que ele pretendia. A vulnerabilidade escapando das defesas que as operações criminosas exigiam que ele mantivesse. Kea sorriu então, uma expressão brilhante e genuína que transformou seu rosto de sobrevivente assombrada na criança que ela deveria ter sido se as circunstâncias fossem diferentes. Mamãe sempre dizia, os animais sabem quem é seguro. Umbra sabia que você era seguro antes mesmo de mim. É por isso que ele ficou com você em vez de fugir. Os cães são mais espertos sobre as pessoas do que as próprias pessoas. A sabedoria simples trazia uma verdade com a qual Holden não podia discutir.
O instinto animal provava ser mais confiável do que a racionalização humana. Depois que K dormiu, Holden e Celeste ficaram no corredor do lado de fora do quarto dela, a intimidade silenciosa da hora e o peso acumulado das semanas criando espaço para uma conversa que vinha se desenvolvendo sob a superfície de sua colaboração prática. "O que acontece agora?" perguntou Celeste suavemente. "Resolvemos a crise imediata. Estabelecemos uma estrutura legal que lhe dá uma base para a recuperação. Mas, a longo prazo, como isso realmente funciona com o seu negócio, as necessidades dela e tudo o que ainda não descobrimos? Não sei", admitiu Holden, a resposta parecendo mais honesta do que qualquer plano estratégico que ele pudesse ter elaborado. "Mas vamos descobrir juntos. Você faz parte disso agora, quer queira, quer não. Ela precisa de você e de mim." Ele fez uma pausa, reconhecendo que terminar essa frase exigia reconhecer sentimentos que ele não havia examinado cuidadosamente o suficiente para articular adequadamente. "Eu também preciso de você, pelo bem dela, mas também porque você me faz querer ser a pessoa que ela pensa que eu sou. Isso é valioso de maneiras que ainda estou processando." Celeste estudou o rosto dele na luz fraca do corredor, procurando honestidade por trás das palavras que poderiam ser manipulação se ele continuasse sendo o operador criminoso que ela conhecera anos antes. Mas algo em sua expressão satisfez quaisquer critérios que ela estivesse aplicando, e ela assentiu lentamente. "Então vamos descobrir juntos. Mas para que isso funcione, você precisa entender que não sou apenas uma ajudante contratada ou uma solução temporária. Se eu ficar, estarei realmente fazendo parte da vida dela e, por extensão, da sua. Isso vem com expectativas sobre como você age e o que eu aceitarei." "Estamos entendidos?" "Completamente", Holden confirmou, reconhecendo que Celeste estava reivindicando um espaço permanente em sua casa e em sua vida com a mesma proteção feroz que ela havia demonstrado em relação a Kea desde o início. A veterinária estava estabelecendo limites e expectativas que iam além da relação profissional, sugerindo um futuro que ele não havia previsto, mas que se viu esperando, apesar de todas as complicações que isso acarretava. "Posso trabalhar com esses termos? Na verdade, acho que prefiro isso à alternativa de você ir embora assim que K se recuperar. Ela precisa de você. Nós dois precisamos." 6 meses depois daquela noite no corredor, a mansão havia se transformado de uma fortaleza em algo parecido com um lar. K prosperou sob os cuidados combinados de Holden e Celeste, frequentando uma escola particular, onde se destacava academicamente, mantendo uma desconfiança saudável em relação a amizades fáceis que o trauma a havia ensinado a questionar. Phantom continuava sendo seu companheiro constante. A presença do cachorro tranquilizava tanto ela quanto Holden, garantindo que a conexão que os unia continuava forte. Apesar das rotinas normalizadas que substituíram a crise inicial, os negócios de Holden continuavam com a mesma eficiência de sempre, mas suas prioridades mudaram de forma que sua organização se adaptou, em vez de resistir. A violência se tornou o último recurso, em vez da ferramenta preferida. As negociações substituíram os confrontos sempre que possível, e ele começou a se retirar sistematicamente das operações que representavam maior risco legal. A transformação não foi repentina nem completa, mas a direção era clara. Ele estava construindo sua legitimidade, não porque temesse as consequências, mas porque K.A. merecia um guardião que pudesse participar das atividades escolares sem correr o risco de ser preso. Celeste mudou-se definitivamente para a ala oeste da mansão, mantendo sua clínica veterinária nas novas instalações construídas no terreno, enquanto atuava como principal cuidadora de CA. Quando os negócios de Holden exigiam sua atenção, o relacionamento deles evoluiu além da colaboração profissional para uma parceria que nenhum dos dois havia definido explicitamente, mas ambos entendiam que ia além das necessidades de CA. Eles se moviam um ao redor do outro com a familiaridade confortável de pessoas que constroem uma vida compartilhada a partir de escolhas diárias acumuladas, que criaram bases mais fortes do que declarações dramáticas. Certa noite, Holden encontrou Kea no pátio leste, onde tudo havia começado, sentada com Phantom e falando com ele na voz baixa que ela usava para conversas que considerava privadas. Ele se aproximou silenciosamente, sem querer interromper, mas curioso para saber o que ela estava dizendo ao cachorro que tinha sido sua salvação e sua conexão com os pais que ela havia perdido. Eu disse à mamãe que iria encontrá-lo. Cava sussurrava, sua mãozinha acariciando a cabeça de Phantom com o ritmo suave que se tornara um ritual. Cumpri minha promessa e agora temos uma família novamente, mesmo que seja diferente.
Acho que ela ficaria bem com isso. Acho que ela gostaria de Holden e Celeste. Eles também cumprem suas promessas. Holden sentiu lágrimas ameaçando cair pela primeira vez em anos, comovido pela aceitação casual da família que eles construíram a partir de circunstâncias impossíveis e escolhas acumuladas que os levaram até ali. Ele havia entrado nessa situação por acidente e obrigação, mantendo distância enquanto lidava com uma crise que caiu em seu colo sem convite. Mas, em algum momento, a distância se transformou em uma conexão genuína que transcendeu o benefício estratégico ou a vantagem calculada. Ele se tornou a pessoa que K.A. precisava que ele fosse, porque ela acreditou que ele poderia, antes mesmo dele acreditar nisso. Obrigado a todos por acompanharem esta história. Se vocês gostaram, escrevam nos comentários de onde estão assistindo. E não se esqueçam de curtir, inscrever-se e compartilhar este vídeo. Seu apoio é importante e me ajuda a continuar trazendo histórias como esta. Me digam o que acharam da jornada de Holden, Kea, Celeste e Phantom. Eu leio todos os comentários e o envolvimento de vocês me inspira a continuar criando conteúdo que espero os emocione da mesma forma que esta história me emocionou enquanto a escrevia.